Olá, Helper! Professor Denis da Helper Engenharia na área e hoje a gente vai falar mais um pouquinho de derivadas. Você decorou uma tabela de derivadas, fez um monte de exercícios, fez aquela lista com 50 exercícios valendo 0,5 de ponto, certo? Aprendeu regra do produto, aprendeu regra do quociente, aprendeu regra da cadeia e eu te pergunto, para que servem as derivadas? Muita gente se forma e não entende o porquê nem para que aprende a fazer a maioria das contas que você aprende na faculdade, certo? Isso é a realidade. O cara faz, às vezes é até muito bom fazendo, às vezes o cara é bom, o cara manja, mas não tem a menor noção para que serve aquilo. E é por isso que eu trouxe essa aula. Vou mostrar para você para que servem as derivadas, tá? Mas antes de eu falar para que serve, eu quero mandar um salve rapidinho para algumas pessoas aqui. Um salve para o Jairo lá de Manaus, que acompanha todas as nossas aulas aí, é aluno nosso. O Wesley de São José do Rio Preto, que vai começar a fazer engenharia agora. O Marcelino de Palmital, que faz engenharia lá na Univesp. E o Diogo de Piracicaba, que também vai começar a fazer engenharia agora e também já está se preparando. Parabéns aí a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, os nossos vídeos. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui na área de comentários. Manda aí a sua questão que eu respondo lá no Ask Help, tá? Coloco lá no Ask Help para você. Não esqueça de comentar, de curtir o vídeo e compartilhar com seus colegas. Então vamos lá entender para que serve essa parada. Desenhei um gráfico para você aqui. Esse gráfico, esse problema, tá? Esse problema é um problema... Como fala? Hipotético, ele é uma hipótese, é uma invenção, não é real. Não, professor, mas no meio a empresa do meu pai, não é a empresa do seu pai, não é a empresa do seu tio. É uma hipótese para você entender o que eu vou falar aqui, beleza? Esse aqui é o seguinte, um camarada tinha empresa, começou a trabalhar, começou a funcionar a empresa e no primeiro mês ele não produziu nada, Então, gráfico produção por lucro. Certo? O lucro é em função da produção. Quanto mais eu produzo, teoricamente, mais eu vou ter de lucro. Certo? Se eu não produzir nada, olha o que vai acontecer. Se eu não produzir nada, eu vou marcar aqui em verde. Não vai ficar verde porque está por cima do preto. Vou marcar em preto, então. Ó. Se eu não produzir nada, eu tenho um prejuízo de menos 10k. O que é o K? K é eu multiplicar por 1000. Menos 10.000. Se eu não produzir nada. Se eu não produzir, eu tenho que pagar aluguel do estabelecimento, tenho que pagar água, tenho que pagar luz, tenho que pagar imposto. Se abrir uma porta, você já está devendo, certo? Então é isso que acontece. O cara não produziu nada, ele deve 10.000. Aí ele foi lá, no primeiro mês ele produziu 1.000 peças. Ele faturou 10.000 positivo. Ficou no lucro, quer dizer, lucro de 10.000 positivo. Bacana. No outro mês, produziu 5.000 peças. Também aqui é por 1.000, tá? Esqueci. 5.000 peças. Ele lucrou 40 mil reais. 40 mil. Bacana, tá crescendo. Certo? Mês seguinte... 20.000 peças, ele foi lá e faturou e lucrou 100 mil reais. Que legal, hein? Quanto mais eu produzo, mais eu lucro. Mais eu produzo, mais eu lucro. Mais eu produzo, mais eu lucro. Aí no mês seguinte, ele produziu 30.000 peças. E o lucro dele foi para 40 mil. Falou, peraí, eu vou marcar, ó. Produzi 1.000, lucrei 10.000. Produzi 5.000, lucrei 40.000. Produzi 20.000, lucrei 100.000. Produzi 30.000, voltei a lucrar 40.000. Aí o cara falou, tem alguma coisa errada, alguém está me roubando. Pegou um camarada de matemática lá e falou, olha, estão me roubando, quero que você analise o que está acontecendo na minha empresa. Eu vim produzindo 1.000, 5.000, 20.000, atingi o máximo, e depois... Produzi 30.000, voltei para 40.000 de faturamento, de lucro. Tem coisa errada. Aí o camarada foi lá,
pegou todos os dados que tinham, de vários meses, até de uma outra empresa que ele teve, e ele conseguiu plotar esse gráfico aqui, ó, o gráfico lucro em função da produção. E ele chegou para o dono da empresa e falou para ele assim, olha, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas como não tem errado, meu camarada? Eu estou produzindo mais, eu tenho que lucrar mais. Ele falou, sabe o que acontece? Quando você estava produzindo até 20 mil, estava tudo bacana, estava tudo legal. Só que passou de 20 mil, você colocou os seus funcionários para trabalhar acima do quantidade de horas permitido por lei. Você está colocando o cara para trabalhar 16 horas por dia. O que aconteceu? O cara começou a ficar doente. Aí ele colocou no pau, colocou você na justiça, você perdeu. Isso te deu um certo prejuízo. Além disso, sabe o que aconteceu? A sua máquina não parou para fazer manutenção e ela começou a quebrar. Ela quebrou, deu problema, você teve que gastar dinheiro com isso, certo? Por conta disso, você teve que alugar uma outra máquina, teve que gastar mais dinheiro. E assim foi indo, e o seu lucro foi diminuindo. Certo? Você conseguiu produzir mais? Consegui, porque eu coloquei o cara para trabalhar 24 horas por dia. Em compensação, vários deles me processaram, alguns ficaram doentes, minha máquina quebrou, e aí não compensou toda essa perca com que eu lucrei, com que eu faturei, né? O que eu perdi gastando com isso foi maior do que eu ganhei vendendo as minhas peças. Então quer dizer o seguinte, existe um limite para eu produzir. Existe um ponto máximo de produção com a quantidade de pessoas que eu tenho hoje, com a quantidade de máquinas que eu tenho hoje. Se eu exceder esse limite, eu deixo de ter lucro e começo a ter prejuízo. Não adianta eu falar para o funcionário, fica 24 horas por dia trabalhando, porque ele não vai aguentar. Não adianta eu deixar a máquina trabalhando 24 horas por dia, que ela vai quebrar. E o meu limite é o seguinte, quando eu produzir 20 mil peças no mês, o meu limite vai ser 100 mil reais. Como eu sei disso? Eu sei disso através desse camarada aqui, ó. O que é a derivada? A derivada é a divisão de um pedacinho de y por um pedacinho de x, lembra? Um pedacinho desse eixo por um pedacinho desse eixo. Que eu falei que é a inclinação da minha função. Olha só, nesse ponto aqui, que é o máximo que eu faturei, o máximo, o que acontece com a inclinação disso aqui, ó? Ó, ela tá inclinada, tá subindo. Chegou aqui, ela não tem inclinação. Aí depois ela começa a descer. Então quer dizer que este ponto de máximo, esse ponto de máximo, tem uma característica importante. A inclinação dele é zero. A taxa de variação dele é zero. A minha derivada é zero. Ouviu o que eu falei? Derivada é zero. Então, o que o matemático fez? O matemático chegou, ele tinha uns dados de uma outra empresa que o cara teve, ele pegou e plotou esse gráfico em preto, daquilo ali ele gerou uma função, e depois ele derivou essa função e igualou a zero. Quando ele igualou a zero, porque quando está igual a zero, ele descobriu esse ponto aqui, e esse ponto aqui é o ponto onde ele vai produzir o mínimo possível para ter o maior lucro. Ele produz, ó, de novo, ele produz o mínimo possível para ter o maior lucro, que é o que toda empresa quer. Todo mundo quer isso. Você quer isso. Você quer gastar o mínimo de energia para ganhar o máximo de dinheiro, ou seja lá de qualquer outra coisa. Uma empresa também. Ela quer produzir o mínimo possível, ela quer gastar o menos possível para poder ganhar o máximo possível. E no caso dessa empresa, com a quantidade de funcionários que ele tem, com a quantidade de máquinas que ele tem, o mínimo para ele ter o maior lucro é produzindo 20 mil peças. Se ele produzir menos que isso, ele não tem o maior lucro. Se ele produzir mais que isso, ele também não tem o maior lucro possível. Entendeu? Conseguiu entender?
essa situação hipotética aqui. É para isso que serve a derivadas. Uma das situações é essa, um assunto chamado otimização. Você fazer o máximo gastando o mínimo. Tá bom? Espero que você tenha entendido o que eu estou falando aqui. Se você não entendeu, pode deixar na área de comentários. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço!